né, para quem está pegando no gravado, a gente vai falar um pouco sobre como você sabota o seu sucesso. Na verdade, o sucesso é alguma coisa que, no fundo, a gente quer, mas a gente tem medo de ter ele. Então, o medo é o que sabota. Beleza? Vou dar boa noite aqui para todo mundo. Boa noite a Paty, o Rui, o Juliano, sempre aí. Galerinha, turminha firme, forte, Scarlett, o Rui. Boa, muito bem. E aí, gente, me fala o que vocês estão achando das nossas lives. Eu vou continuar, tá? Eu vou fazer lives todos os dias, só os dias que eu tiver a imersão, por exemplo, eu não vou fazer, mas eu vou falar de temas diversos e com relação, lógico, à parte da o que a reprogramação pode afetar na sua vida. Então a gente vai falar de diversos temas. Acho que vai ser uma série bem legal aí, com bastante temas. Vocês podem até sugerir aqui quais são os temas que vocês gostariam que eu falasse, tá? Aí o que a gente pode fazer? Eu posso pegar, fazer a semana daquele problema ou daquela coisa que precisa melhorar, e aí a gente faz uma imersão sempre para reprogramar essas crenças. O que vocês acham? Aí eu não vou fazer, que nem eu estou fazendo aqui, a página, né? Eu vou deixar disponível só as aulas lá no YouTube, e aí a gente vai, depois eu crio tudo isso aqui, um conteúdo para a gente poder fazer uma imersão, né? Mais profunda aí para reprogramar, limpar aquela área energética, tá? Então hoje nós estamos falando de prosperidade, e aí então no final, na sexta-feira, a imersão vai ser sobre prosperidade, tá? Mas lembrar um pouco quem já fez a imersão da prosperidade, mas a gente vai focar em questões mais do que vocês estão vivendo, enfim, né? Vocês vão trazer no chat, a gente vai conversar e a gente vai fazer. E eu estou criando já o aplicativo do, do processo profissional. Estou com várias ideias aqui, ainda estão montando um processo mais cru, né? Mas está bem legal. A ideia está bem legal. Estou gostando bastante, tá? Acho que vai ficar bem interessante. Vamos lá, Milene, Rodrigues. E aí, gente? Bom, muitos temas polêmicos, não é verdade? Nós estamos aí com a gasolina quase indo para R$ 10 e a culpa é do Trump. Mentira. Na verdade, são várias questões. Né? A gente já vem meio capenga aí, nossa gasolina já está um absurdo de caro, né? E aí nego deixa torar o pau. Mas, crises à parte, nós temos que tocar nossa vida. Porque assim, o que acontece numa situação dessa? Eu estava pensando aqui, normalmente a gente faz assim, a gente fala, ai meu Deus, eu não vou poder andar. Aí você fala assim, cara, por que então eu não faço alguma coisa para que eu possa ganhar mais dinheiro independente do valor da gasolina? A mente escassa fica, eu preciso cortar, eu não vou poder andar, eu vou ter que pegar ônibus e vai subir. A mente próspera é, tá, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para ter mais dinheiro independente do preço da gasolina? Você acha mesmo que um cara que tem uma Porsche, que é milionário, ele realmente está preocupado se vai para 10, 20, R$ 30 a gasolina? Hein? Ele vai falar, pô, tá ficando. Antes era mais barato. Mas você acha mesmo que ele está preocupado? Quem tem essa preocupação? Nós, os pobres, entendeu? Porque é a nossa mente desgraçada de escassez. Olha como a gente tem uma mente de escassez. Quem aqui não pensou nisso? Ai, tá ficando caro, eu preciso cortar. Lógico, um ajuste é importante, né? Também não estou falando para você, né? Tô falando para vocês que um ajuste é importante. Por que o ajuste é importante? Porque às vezes você acaba gastando, né, fora da medida. E essa que é a questão. Um ajuste é importante. Agora, o que você não pode é ficar escravo do dinheiro, entendeu? Fato, nada é caro, apenas ganhamos o suficiente. No meu caso, por enquanto, exatamente. Eu não pensei porque eu não tenho carro. Mas subiu o combustível. Gente, presta atenção. Ó,
Vocês têm que abrir, vamos abrir a nossa mente? Presta atenção. Não é só vai ficar ruim para quem tem carro. Quando vai aumentar a gasolina, é que aumenta o diesel e as nossas estradas nós não preparamos o nosso país para ter uma infraestrutura como trem, essas coisas. Então, o que vai ficar caro? O diesel. E o que o diesel faz? Transporta comida, transporta um monte de coisa, o seu ônibus, tudo vai ficar caro. Entendeu? Vai impactar diretamente no bolso. Ó, vamos subir as taxas de imposto para os ricos, para quem tem empresa. Besteira, é repassado tudo para o cliente. Subiu 10%. Beleza, meus custos têm que subir também. Quem paga? A ponta. Entendeu? A gente tem vários problemas aqui, né, no país, principalmente assim, os caras estão cagando. Se eles querem botar rodovia, tem é uma confusão. Tinha que ter trem para tudo quanto é lado aqui, gente. Então tudo fica caro. Tudo vai ficar caro. E aí o que você vai fazer? Você vai viver na escassez? Ou você vai falar, tá, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Para que isso não impacte no meu dia a dia, porque vai impactar. Você tendo carro, não. Entende? É uma visão muito, muito micro, né? Por exemplo, uma empresa que para de produzir, que deu emprego, o que acontece? Ele para de gerar renda para a família, que não vai poder consumir, e aí vai quebrar toda uma cadeia. É um processo. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mente, porque às vezes a nossa escassez, a gente se conecta muito a essas coisas, né? E aí a gente não percebe o quanto a gente é escravo do dinheiro ou escravo da situação. Ser escravo do dinheiro é o pior sentimento do mundo, exatamente. Entendeu? Hoje quem viveu a hiperinflação sabe o que é. Eu vivi a hiperinflação. Meu pai ganhava o dinheiro no dia, ele recebia, no outro dia já valia 20, 30% a menos. Nós estamos prestes a isso, tá? Vocês não sabem o que é isso, eu sei. Nós estamos vivendo uma coisa que chama reduflação. Quem sabe o que é essa palavra? Reduflação. Diga aí, escreve aí. Eu sei, eu não sei. O que é reduflação? Você vai lá, compra um produto, vou pegar aqui o negócio do Baygon, tá? Aqui, ó. Era meio litro. Aí eles vão lá e fazem 420. Aí eles vão lá, diminui mais um pouco e deixa 350, mas o preço é o mesmo. Vocês já perceberam que o lanche do McDonald's está desse tamanho, que as coisas estão ficando pequenas, que a latinha de cerveja está ficando menor? E por que isso acontece? Porque chama reduflação. Eles diminuem a quantidade do produto, mas continuam cobrando o mesmo preço. Reclamava da Débora, eu aqui desalinhando. Entendeu? Então, o que vocês precisam entender? Hoje você vai no mercado, as coisas estão pela metade do tamanho, pelo mesmo preço, e vai chegar uma hora que vai ficar desse tamanhozinho, né? Aí você vai falar, meu Deus, reduflação. Então, nós já estamos passando por uma situação. Então, a gente precisa desbloquear esse lado da prosperidade. Sim, mas eu não sabia que era esse o nome. É esse aí, tá? Então, o que acontece? Nós já estamos vivendo isso. E a gente precisa sair dessa que chama corrida dos ratos, né? E aí a gente precisa realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, parte disso é uma reprogramação, parte disso é energética e parte disso é organização. Eu posso falar uma coisa para vocês, eu sou meio ruinzinho na parte da organização, por isso que eu criei lá o aplicativo. Mas, para começar a me organizar. Caixinha de bombom, 1 quilo ontem, hoje é 320 gramas. Exatamente, é o mesmo preço, hein? Então você acha que não está tendo inflação. Você acha, fala, não, esse governo é muito bom, não tem inflação. Tudo que existia de material já está menos. 700 gramas, 500 gramas. E está mantendo o mesmo preço. Então você tem a falsa sensação de que está tudo bem. Então o que eu quero trazer para vocês? É o pensar.
Então, quando você deixa de pensar, deixa de raciocinar, você deixa de ser um ser conectado a Deus, porque Deus é um criador, co-criador, ele expande o universo, então ele pensa, ele trabalha a mente dele. E o que acontece com as pessoas é que elas estão deixando de pensar. O gene de escravo dela é muito grande. E para você desacionar isso e ativar, você realmente precisa fazer muito esforço ou fazer um processo de reprogramação. Falei isso essa semana com meu esposo. O pão diminuiu o tamanho, está ao mesmo preço. Exatamente, chama reduflação. Então vocês têm a sensação de que está tudo bem. Vocês têm a sensação de que não, se o governo é ótimo, só que para o empresário poder sobreviver à quantidade de taxa, de juros, e tem os safados também, né? A gente também tem que levar em consideração que tem os caras picareta mesmo, que está aproveitando essa onda para reduzir os produtos de propósito para poder ganhar um dinheiro. Mas muita gente está tendo que fazer isso para poder você não impactar no seu bolso. Entendeu? Então vocês têm que estar atentos com isso. Vocês têm que perceber que é tudo uma manobra. Essa manobra das trevas é exatamente isso. Eles não querem que você enxergue a verdade. Eles não querem. Então, o que acontece? É aumentar mais o áudio? Não, acho que tem que aumentar aí, né? Aí você tem que aumentar o seu celular, porque o áudio tá bem. Eu tô vendo aqui, tá alto. Não tá baixo, não. O litro de gasolina sai 700 ml. Aí já é bandidagem. Inclusive, a maioria dos postos aí é tudo de bandido, né? Caso vocês não saibam, aqui nós vemos um narcotráfico. A gente vive uma situação onde 15% do dinheiro que roda imposto é tudo de lá. Tudo do grupo lá. Entendeu? Dos amigos lá. É difícil, né? Mas enfim. Não vamos entrar muito nesse mérito da questão, mas o que eu quero trazer para vocês é assim: a gente precisa conectar a nossa energia com as coisas boas. Então, ficar vendo isso também, ó, ficar alienado é um problema. Mas só ficar vendo isso é um outro problema. Entendeu? Quero dizer? Então você precisa entender que assim, precisa ter o equilíbrio. Ó, tem uma coisa que Buda fez, é muito bom. Vou contar um pouco da história do Buda. O Buda, ele nasceu numa família rica. Então ele não sabia o que era pobreza, ele só viveu no luxo, certo? Aí um dia ele decidiu sair e o pai não queria deixar, ele quis sair e quando ele saiu, ele enxergou a pobreza e a velhice e a doença. Ele ficou chocado. Ele ficou olhando aquilo assim, ele não se conformava com aquela situação, como alguém podia viver naquela situação. E aí ele vai peregrinar para tentar encontrar a iluminação. Aí ele encontra os caras da meditação, os doidos lá, e ele fica assim, pô, sem comer, celibato, roupa. Ele fica assim, dias sem comer. Aí ele estava sentado, meditando, e aí aconteceu uma coisa. Olha que interessante, presta atenção, gente, agora é a hora interessante. Ele viu um pescador, ele estava lá meditando, ele olhou um pescador, e o pescador ensinando o filho a pescar. Ele falou, filho, se você puxar demais aqui, você perde o peixe, se você puxar antes do tempo. Se você soltar, o peixe foge. Então você tem que puxar na medida certa. Aí ele meditando, fez assim, ó. Plim! Aí ele falou, caraca! Entendi. O caminho é o equilíbrio. Nem a fome e nem o luxo total. E aí ele começou a se iluminar, porque ele entendeu que existe um momento do equilíbrio. Então, se você vive vendo coisa de desgraça, sua vida vai continuar a desgraça. Mas aí se você vive uma vida de poliana, de ai, tudo é lindo, tudo é bonitinho, que bonito, também tem um problema. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar esse equilíbrio, esse meio termo, que é muito importante para que você possa ter uma vida mais equilibrada. Então, assim, quais são as crenças que estão te conectando hoje? Mais ao sofrimento ou mais ao mundo da poliana?
Tem gente que é assim, né? Ai, não, vai dar certo, Deus quer, tá tudo bem. Não. Gente, ó, vocês precisam saber que tem que ter a ação na medida certa. E aí ele saiu daquilo, os caras ficaram chocados, porque ele tinha que ficar sofrendo sem comer. Ele falou: não, eu vou poder comer, mas também não vou comer como antes, eu vou comer com equilíbrio. A mesma coisa é a questão da prosperidade. Por mais que você às vezes ganhe, você tem que ver o que é importante para você. O que faz você ser uma pessoa feliz? O que torna você feliz? Às vezes não é bilhões, às vezes é milhões. Entende? Você vai deixando É bom ter uma condição financeira? Lógico que é bom. E aí você vai viver os melhores, a melhor experiência. Mas tem gente que odeia o sucesso porque morre de medo de ter sucesso. Quantas pessoas eu sei que, principalmente os meus alunos, quanto tem lá, faz o vídeo, tá no Instagram, eu vejo que pô, tá ficando bom, aí trava. Sabe o que é isso? É o medo do sucesso. É o medo de dar certo. Porque se der certo, e aí? Eu vou ter que tomar algumas atitudes na minha vida. E isso a gente pode trabalhar muito na reprogramação. Se eu der certo, o que eu vou deixar de fazer? Quais são as escolhas que eu vou fazer? Quem vai ficar para trás? Acho que foi essa semana alguém aqui na live falou assim: ah, foi o Rui. Poxa, a gente está mudando, equilibrando, mas aí a gente não consegue mais estar naquele ambiente. É normal. E aí me vieram me perguntar de um vídeo de uma doutora, esqueci o nome dela, que ela falava muito, e a Débora já falou isso lá no Escola da Vida, sobre o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Só, o nome já fala, né? Espelho. Ele reflete a imagem do lugar. Então, quando você começa a mudar a sua frequência, às vezes é necessário que você mude de ambiente. Entendeu? E quando você muda de ambiente, você faz novas escolhas e um novo salto quântico. Só que isso você vai ter que deixar algumas coisas e pessoas para trás. Aí eu te faço essa pergunta: como você odeia o sucesso? Porque você vai ter que abrir mão de quem você é naquele momento, porque você está essa pessoa, você não é essa pessoa. Fez sentido? Você precisa dar esse salto quântico. Você precisa sair dessa situação. E aí gera medo, gera insegurança. O medo é normal, porque já é um sinal, um medinho é normal para você falar assim: opa, é o caminho. Ah, não, eu estou apavorado. Ah, não, é um problema. Entende? Nós estamos falando de equilíbrio, é exatamente isso que nós estamos passando. Nem lá o céu, nem o inferno. Vamos achar aqui o caminho do meio. Então, as pessoas têm essa tendência horrorosa de querer ser uma coisa ou outra. Então, uma mente escassa é uma mente assim, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Uma mente próspera, ela fala assim, eu posso ser isso e aquilo. Eu posso ter isso e isso aqui. Eu posso ter um relacionamento e ser feliz. Eu posso ter um relacionamento e ganhar dinheiro. Eu posso exercer a minha espiritualidade e ganhar dinheiro. É possível. Aí tem gente assim, ah não, porque eu faço um trabalho espiritual, eu não posso ganhar dinheiro, porque Deus vai me punir. Quem que falou? Se Deus está criando a prosperidade, se Deus está expandindo o universo, Deus é prosperidade, é expansão. Quem falou foi alguém lá atrás, que é para deixar você limitado. Então, tudo aquilo que você faz que te limita não vem de Deus. Faz sentido o que eu falei? Tudo que te limita não vem de Deus. Faz sentido? Perseverar, Jaime, é assim, a gente precisa criar uma coisa chamada micro hábitos. Quando a gente fez a Escola da Vida, a gente fez pensando em 5 minutos para você poder sabotar o seu sabotador, que é o seu subconsciente. Já falei sobre isso nas outras aulas, é só você voltar
e ver. Então, você fala para o seu cérebro que você vai fazer só 5 minutos. Qual é o grande erro das pessoas? Querer fazer tudo de uma vez. Eu fico vendo quando eu vendo o Escola da Vida, a pessoa assim, eu começo a olhar lá, a pessoa vê um vídeo, dois, três, quatro, cinco, vê 10 vídeos. Sabe o que acontece? Ela para no primeiro, nem na primeira semana. Por que ela para? Porque ela jogou muita informação, o cérebro falou, caraca, velho, para, eu vou gastar energia, peraí. E aí ele arruma um sabotador. E aí a pessoa fala assim, eu fiz reprogramação e aconteceu uma coisa desgraçada na minha vida. Não, não foi, foi seu próprio cérebro, porque você foi teimoso ou teimosa e você quis fazer tudo de uma vez. Ah, não, porque eu quero acelerar o processo. Não existe acelerar o processo. É melhor você fazer constante pouquinho e vai chegar lá do mesmo jeito. E qual é o problema das pessoas? Né? Tem os meus alunos aqui, os meus mentorados. Eu sempre falo para eles, fez um vídeo, ok, beleza, eu vou lá, comento, beleza, agora a próxima você vai dar uma arrumadinha aqui nesse negócio. Então o próximo você vai fazer tudo que você fez e mais uma arrumadinha. Agora eu vou fazer isso aqui, mais uma arrumadinha. E você vai melhorando aos pouquinhos. Então a pessoa, gente, eu vou dar lá na imersão, vou fazer uma planilha assim, bem simplinha para você, simplinha. Daniel, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Vai com calma. Faça uma coisa de cada vez. Não assusta o seu cérebro. Não fala para ele que você vai arrepiar. E a gente vive muito. O que a gente vive aqui nas lives? É uma coisa chamada efeito dopamina. Eu tô falando, vocês, cara, é isso mesmo, pá, beleza, tamo lá. O que a dopamina faz? A dopamina gera uma sensação de bem-estar, certo? Só que a gente fica viciado na dopamina. Então a gente faz um curso, dopamina. A gente faz outro, dopamina. É os picos, é as imersões. E qual é o problema disso? Você não vive uma coisa chamada platô. O platô é aquilo que você tem que treinar. Então, assim, vamos lá. Escola da Vida. Faz um vídeo 5 minutos por dia. Aí você fez esses 5 minutos e deixa para aquele dia, você pode trabalhar só aquele negócio que você fez na reprogramação. Deixa rolar. Aí a pessoa já quer ver outro vídeo. 5 minutos é muito rápido, vou ver outro vídeo. Calma. E é isso que vocês fazem, vocês atropelam todos os processos. Daniel, mas aí eu tenho que fazer devagar? Não, você tem que fazer assim, a não ser que seja um caso de vida ou morte, mas tem muita coisa que é, que você tem que fazer, você vai fazer no tempo que tem que ser feito, para que você possa adquirir o conhecimento. Porque assim, você faz aqui você está nessa imersão. Aí essa aula é incrível, maravilhosa, beleza, você vai só pegar 10%. Aí você vai lá e desliga. Aí você vê a revisão, já pega mais uns 10%, que está lá o resumo. Aí você assiste a aula, aí você pega mais informações. Então, ou seja, não é a quantidade de coisa que você faz, mas a qualidade do que você está fazendo. Entende? Mas aí tem o outro, mais um sabotador desgraçado, que é a procrastinação, que isso se chama desorganização. Procrastinação é o nome bonito para desorganização. Você já parou para pensar nisso? Eu sou emocionada. Não, você tem problemas mesmo emocionais. Você é chata. Ou você é chato. Você é peguento. Você é chato. As pessoas ficam arrumando nome bonito para coisas que não são muito legais de acontecer. Então, o que vocês têm que entender? Que faz um processo, vive aquilo, melhora, e aí você vai para o outro estágio. Por isso que eu vou fazer o processo para vocês se tornarem terapeutas com calma. É 1 ano que quem for entrar nesse protocolo é 1 ano. Toda semana vai ter uma aula ao vivo,
Toda semana a gente vai ter aulas, né, que vai ficar gravada. O básico, para você poder assistir. Mas o que vai valer são as mentorias. E todo esse conhecimento vai subir para uma inteligência artificial que vai, cada vez que tiver uma aula, que tiver, tira dúvidas, que isso estiver acontecendo, ele vai ficar mais inteligente, porque ele vai pensar como eu penso e vai ajudar vocês nos processos de atendimento. Por quê? Nem todo mundo tem a capacidade de ser sensível, perceber e treinar. Às vezes a pessoa já quer sair ganhando dinheiro. Não, beleza. Aí eu fico pensando, como é que eu resolvo esse problema aqui? A pessoa tem que treinar, cara. Mas eu consigo dar uma luz para essa pessoa. Se eu criar um processo onde todo o meu conhecimento, minha base de conhecimento vai entrar lá, e aí essa pessoa vai a qualquer momento, porque às vezes a pessoa fala, Daniel, eu tô com dúvida tal, às vezes não dá tempo de eu poder responder. Mas com o mentor particular seu, que nem a gente fez lá do Save for Kids. E aí, cada vez que vai tendo mais aula, mais conhecimento, vai ficando mais inteligente, vai ficando mais assertivo, e aí nós vamos crescer. Então, eu vou facilitar a vida de vocês, mas vocês vão ter que adquirir conhecimento. Então, não, olha, eu fico vendo aquele pessoal que vende aqueles cursinhos de R$ 97 para você ser terapeuta. Nossa, dá até dó de quem faz. Ai, Daniel, eu já comprei. Não, tudo bem, eu também comprei para ver. É uma bosta. Tem alguma outra coisa legal? Sim. Aí fala que você pode cobrar 200 contos. Você percebe que não orna, não orna a prosperidade? Você quer pagar R$ 97 para vender um negócio de 300? Não orna. Existe uma troca quântica. Mas a galera vai lá e compra. Não é meu público, tá? Meu público não é esse. Meu público é quem realmente aqui, ó. São vocês que já vieram de uma jornada, que já estão se desenvolvendo, ou que já vêm de uma jornada de espiritualidade. Por isso que eu não vou me limitar em falar poucas coisas. Eu vou falar de Anunnaki, vou falar de um monte de coisa louca. E aí vem quem tem que vir. Vou falar de hierarquia das trevas. Vou falar da espiritualidade. Vou falar de reencarnação, sim. Vou falar, e não tem jeito. Por quê? Não faz sentido. A pessoa que acredita que só existe uma vida, eu fico olhando pra cara dessa pessoa e falo assim, caraca, velho, ou eu tô muito louco, esse mundo tá meio perdido. Porque assim, como só existe uma vida? Nem se você for cristão, porque você vem de um lugar e Jesus falou, a vida vai continuar. E você vai para algum lugar. Os dragões. Isso é um papo de doido aqui. Tem coisa muito mais além que isso. Então, lógico, eu vou falar o que eu posso aqui nas redes sociais, mas dentro do curso eu vou trazer, abrir mais conhecimento, enfim. Então, o que acontece? Jesus apareceu para todo mundo depois falando, ó, tô vivo, hein? A gente continua, beleza? E aí as pessoas ficam nessa pira, velho. Ou seja, você vai continuar, você vai seguir para um outro caminho. Então, você precisa entender que isso faz parte. E aí tem que abrir a sua mente. Então, o destravar da prosperidade, de você atingir os seus objetivos, é você realmente entender que você tem que pensar. Você vai ter que desenvolver valores. A gente vai falar muito disso no processo da formação da neurobiocelular. Como você quer ser um terapeuta se você não desenvolve valor? Como você vai lidar com as trevas? Você vai fazer limpeza energética? Você vai ganhar sua grana se você não desenvolver valor? Porque eles vão ficar lá esperando a sua brecha. Não tem como. O único jeito de você se proteger energeticamente é você fazer reprogramação, saber que eles estão atuando no seu campo, trabalhar os seus valores. Ninguém está pedindo para você virar Buda, Jesus Cristo aqui, não tem nem condição. Mas você tem que saber com quem vocês estão jogando. Vocês têm que saber que muitas vezes as pessoas que trabalham com terapia mexem, mas nem sabe com quem está mexendo, qual é a encrenca que você está se enfiando lá. E aí vocês precisam abrir o canal para poder entrar o dinheiro. Entende? Para o dinheiro poder circular. Independente
da gasolina está a R$ 10. Entende? A gasolina já custou R$ 3, agora ela vai custar 10. Ah, é o Trump. Ah, para com isso, pelo amor de Deus, tem muito mais coisa por trás aí. Muito mais. As trevas estão ali, ó, dominando o nosso governo. Por quê? Aí é um papo pra outra hora. Eu falo aqui, né, que eles chamam de. O Luca falou de os dragões, na verdade são os reptilianos, né? Tá tendo uma guerra sinistra aí e ninguém tá percebendo o que é o bem e o mal, o que é o bem e o mal. Tem muito mais coisa rolando aí. Então você precisa abrir a sua mente. Você precisa olhar as coisas de uma perspectiva além do óbvio, além do que está acontecendo aqui. E o fato de você saber tudo isso não significa que você não vai tomar as atitudes que tem que tomar. Né? Outro dia eu até falei com uma cliente essa semana aqui, acho que foi hoje, ontem. Eu virei e falei assim: você já parou para perceber que o pastor ele estuda teologia? O que é estudo teologia? Das religiões. O padre, o espírita. O espírita e o bandista nem tanto. Ele só estuda o dele e olha lá. Mas esses caras, eles estudam todas as religiões. O assunto de religião é treta. Não, mas é por isso que eu não estou em religião nenhuma. Mas eu conheço as religiões. E é um dos motivos, eu acho assim, tem gente que precisa de uma religião, não sabe lidar com a liberdade. E tá tudo bem. Há muitos caminhos para morar de meu pai, tudo bem. Mas para você viver conectado com o Criador, sem a desculpa de que Deus vai ajudar ou não vai te ajudar, o diabo vai te atrapalhar ou não vai te atrapalhar. Você parar de terceirizar os seus problemas e descobrir que está tudo numa programação dentro de você, isso você precisa, porque aí não tem mais a desculpa. Entendeu? E esse que é o mais doido da história. Assumir a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas e decisões. Isso tem um preço. O preço é sair da ignorância, de ignorar aquilo que você veio para fazer. Que é se curar, curar as pessoas, se for o caso. Só se você fizer o processo e já se curar, já estão felizes pra caramba. É uma pessoa a menos para dar trabalho no mundo. É uma pessoa a menos para dar trabalho no mundo. Ah, Daniel, eu quero ajudar. Beleza, mas você tem que entender que você vai ser remunerado. Você tem que entender que faz parte você ganhar dinheiro. É uma troca quântica. Dinheiro é uma troca energética. Entende? E faz parte, tá tudo bem. Entendeu? E aí você tem que desenvolver essa capacidade de olhar, de ver as coisas com um outro olhar. Deixa eu entender aqui, deixa eu ver se isso aqui. O que está por trás? E aí você vai começar a ser um ser humano. É essa a nossa função. Não é a gente ficar aceitando tudo, ordem, e viver o jeito de escravidão e ficar sofrendo. É você, olha, peraí, eu posso fazer isso? Eu posso decidir? Eu posso escolher? Eu posso modificar as coisas que estão em volta de mim? Pode, mas você precisa assumir essa responsabilidade com conhecimento, com valores, para que a coisa seja feita da melhor forma. Quero estudar, aprender e preparar meus filhos para que não sejam manipulados. Exatamente. Exatamente. Olha, essa é a hora de vocês se libertarem, tá? Eu vou falar coisas lá no curso que vai chocar um pouco, mas vai ser libertador. No começo ele choca, mas depois ele te liberta. E no final você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, e aí você precisa evoluir, precisa melhorar. O ser humano também é o resgate divino interior. E sim,
ser humano, que aí é um outro processo aí, né. Mas é isso mesmo, também resgatar o divino interior. Exatamente, a gente precisa achar essa nossa essência, tomar posse disso. A gente sempre, as trevas quer que você acredite que você é um bosta, que você não é nada, que você é que Deus é tudo. E Deus é tudo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que Deus está num outro processo. Ele está num outro, não tem como. Deus está longe disso aqui. A gente não é que a gente está sozinho, é que a gente está numa outra fase de evolução. Então, o que você precisa entender é que deixa de jogar a responsabilidade dos outros. Quando você assume e você reprograma e você muda o seu destino, você muda o seu karma na reprogramação, você sai do jeito de escravidão. Você deixa de ser manipulado pelas trevas e passa a tomar a sua vida como posse. E tem um caminho. E você precisa viver esse caminho. E é uma escolha. Daniel, não acredito em nada disso. Vai ser escravo das trevas. Tá tudo bem. É uma escolha sua. Quem sou eu para interferir nas suas escolhas e decisões? Sua vida tá legal? Sua vida tá boa mesmo? Então tá bom. Nem fica na live. Entendeu onde quero chegar? As pessoas são muito de falar as coisas, mas elas não são coerentes com aquilo que elas dizem. Minha vida tá uma merda, tá uma desgraça, mas você falou tá errado. Ah, tá bom, errado é a Bíblia mesmo. Bom é você. O que os outros sabem que você não sabe ainda? Então, quanto mais da ignorância você tiver, mais conectado às trevas você está. Quanto mais na escassez vocês estão, mais conectado com as trevas vocês estão. Isso significa que muitas vezes vocês são escravos das trevas e nem sabem. Sacou? O processo é muito louco. Eles acessam seu campo, eles veem o que você está pensando, eles te dão mais aquilo que você quer. Duro, né? Ele está em outro processo. Dizer cada um. Ele está em outro processo, gente. Tem que imaginar, ó, o cara está criando um universo. Quem já assistiu aquele filme Interestelar? Sabe aquela cena? Quem já viu o filme vai entender o que eu estou falando. Tem uma cena que eles vão para um outro planeta, que eles entram nesse planeta que está numa condição de tempo diferente. E cada minuto naquele planeta equivale a anos na Terra. Então eles sabem que se eles ficarem ali, por exemplo, uns 30 minutos, já foram 30 anos da Terra. Quem lembra desse filme? Quem já viu esse filme? Você imagina que Deus está num lugar que ele vai ali fazer um negocinho e ele volta. Só que o negocinho que ele volta já passou milhares de anos aqui. E esses milhares de anos significa que nós vamos evoluir, querendo ou não. A dor vai fazer esse caminho. Então imagina, Deus está num lugar onde os segundos lá passam completamente diferente daqui. Então ele fala assim, ah, vou ali. Quando ele volta, a humanidade já evoluiu. Entende onde quero chegar? E ele faz o quê? Ele vai criando universos, ele vai expandindo, esses seres vão se desenvolvendo, então quando ele voltar, já é outro tipo de gente que está aqui. É muito louco esse conceito? É para chocar mesmo. Imagina o que eu vou fazer lá no curso. Imagina as coisas que eu vou falar lá. É para sair da casinha ou não é? Então presta atenção. Beleza, gente? Então, se você gostou, depois você entra lá no grupo, depois pega aqui, eu vou deixar salva essa live, digita grupo. Ah, outra coisa, deixa eu avisar rapidinho para vocês. Aproveitar que vocês estão aqui. Não sai, que eu vou falar que é importante. Presta atenção. Vai acabar a aula, depois eu vou ficar ali, vai ter a imersão, quem vai fazer reprogramação na sexta-feira, tá? E aí, eu quero que vocês fiquem atentos, porque no sábado eu tiro do ar.
Ai, Daniel, mas eu queria assistir. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem 200 pessoas no grupo, tem 20 e poucas pessoas, 30 pessoas aqui. Então, o que acontece? Eu não posso ficar esperando, não vou ficar esperando o pessoal que quer ficar para trás. A informação está sendo dada, as coisas estão sendo trazidas aqui. Tem gente que maratonou, maratona, sábado eu tiro do ar. Poxa, Daniel, ó, poxa você. Eu vou parar de evoluir as pessoas, vou parar de fazer as coisas porque só porque você não quis fazer o que estava ser feito. E aí está o problema da escassez. Aí está o problema de você saber a diferença de ter o que você quer e fazer para aquilo que você precisa. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Eu não tinha conseguido assistir. Isso aí, ó, foi você mesmo que maratonou, né? Maratonou, beleza. Então, pra você ver, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de estar desenvolvendo a mente aqui. E tem gente que, eu já falei coisas que é para as pessoas realmente que não estão prontas ir embora. Eu vi gente saindo do grupo, tá tudo certo, é normal, tá? Eu já fiz pensando nisso mesmo, é de propósito. Porque não vou ficar deixando de falar as coisas e fazer o que eu tenho que fazer. Inclusive, esse é um dos problemas, né? Eu não fazer o que preciso fazer. E aí, porque a pessoa não quer ouvir, entendeu? Eu não tô aqui para um, eu tô aqui para quem realmente quer evoluir. Quem realmente vai fazer a diferença na vida do outro ser humano. Quem realmente vai cuidar dos seus filhos, vai melhorar a convivência com a família, que vai ajudar, que vai ganhar dinheiro com prosperidade. Eu tô aqui para isso. Eu não tô aqui para minoria, eu tô aqui para a maioria que quer. E a hora que vocês entenderem que não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, sua vida fica mais leve. Eu acho que um dos grandes desgastes que a Débora teve aqui foi a capacidade que ela tem de ajudar as pessoas, de curar as pessoas e as pessoas sabotarem o tempo todo. Eu juro para vocês, de todos os alunos que a gente tem, ali eu conto nos dedos assim os alunos que realmente fazem o que tem que fazer. Só que eu acho que aí era o nicho, né? O nicho do narcisismo é um povo muito mimizento. É um povo muito fora da autorresponsabilidade. E aí não quer crescer, entendeu? Não quer fazer o que precisa fazer. Aí é um problema. Então, nós estamos nessa transição. A Débora está mexendo contra o outro processo, eu estou mexendo com esse processo aqui que eu já devia ter feito há muito tempo atrás, entendeu? Para que vocês possam realmente desenvolver a sua capacidade. E aí a gente vai falando de temas diversos e as coisas mais profundas eu vou dar para os futuros mentorados que vão fazer o curso da Neurobiocelular. Beleza? Tenho certeza que tem muita gente aqui que está pronto para isso e outras pessoas virão e está tudo certo. Então, a gente se vê amanhã na última aula, beleza? Aí amanhã eu já vou abrir o link para vocês, vou deixar no grupo, vou deixar aqui para que vocês possam comprar a imersão, tá? Não é o processo terapêutico ainda não está pronto, mas a imersão para a gente tirar umas crenças a parte da prosperidade. Beleza? Fechou? Então é isso. Gente, a gente se vê amanhã. Um beijo no coração e até mais.